tua autoridade nessa noite. Usa o teu filho, Senhor, que vai trazer esta palavra, Senhor, que venha, Senhor, direcionado do céu sobre os nossos corações nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo, nos capacita, nos ajuda a nos entender da tua palavra nessa noite. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A igreja pode tomar seus assentos, por favor. Estou muito feliz nessa noite de poder estar ministrando a gloriosa palavra do Senhor Jesus. Fico feliz em receber as amadas igrejas que conosco estão. Nós estamos vivendo em dias onde os compromissos são assumidos, mas não são cumpridos. Muitos assumem compromisso, falam que virão e acabam não vindo, né? Mas eu me alegro por tê-los hoje conosco aqui, os irmãos de Sorocaba, da Vila Angélica, uma das maiores igrejas de Sorocaba, também pelos nossos irmãos ali de Sergipe. Pode contar conosco, nós estaremos ali ajudando vocês o que for necessário. Vocês nos ajudaram e ajudaremos vocês. E aqueles que não puderem estar conosco, também vamos ter o prazer de ajudá-los. A palavra de Deus nos ensina que devemos pagar o mal com o bem. Não que eles nos fizeram mal, mas que não vieram, fazem falta. Porque a gente programa tudo certinho para uma determinada quantidade. Mas o melhor de tudo é que o Senhor Jesus se faz presente, né? Queridos irmãos, vocês sabem que eu sou de falar pouco, né? Então vamos correr aqui para não estendermos. Hoje temos caravanas de fora. E quando se trata de adolescentes e crianças, eu me preocupo muito, porque os pais ficam apreensivos enquanto não chegam. Então nós não podemos estender o culto por este motivo. Irmãos, 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 4, o tema que foi usado para esta festividade. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Nessa noite eu quero trazer uma mensagem direcionada a toda a amada igreja, em especial aos nossos adolescentes. Vocês estão, alguns entrando, outros já estão na fase conhecida como a fase da descoberta, a fase onde muitos encontram grandes dificuldades, porque novidades estão sendo descobertas. O corpo físico está sofrendo a transformação, deixando de ser criança para se tornar um homem, deixando de ser criança para se tornar uma mulher. E esta fase, essa transição não é fácil. Mas eu quero trazer uma mensagem para cada um de vocês e falar que vocês não são jovens comuns. Vocês não são pessoas comuns. Eu não devo falar com vocês como se vocês fossem pessoas comuns, porque nós não somos comuns. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós não podemos ser parecidos com os nossos amigos que não conhecem o Senhor Jesus. Podemos ser semelhantes na aparência física, mas não podemos ser iguais a eles. Nós somos diferentes, porque nós pertencemos a um exército que serve a Deus, a um exército que recebeu ordens de Deus, a um exército que tem um general, e esse general cuida de cada um dos seus. E ele não permite que nós sejamos tal qual as pessoas
deste mundo perdido. Nós precisamos fazer a diferença. Por isso, eu quero conversar com vocês nesta noite acerca de lições e exemplos para soldados de Cristo. Nós vamos pegar exemplos de pessoas que pertenciam ao exército de Cristo, mas cometeram alguns erros. E nós vamos tirar as lições deles para nós não cometermos os mesmos erros. Eu quero iniciar falando aqui de Sansão. Todos vocês conhecem muito bem a história de Sansão. Abram comigo em Juízes, capítulo de número 13. Trouxeram suas Bíblias? Um soldado não pode andar sem a arma. E a arma do soldado de Cristo é a Bíblia Sagrada. Juízes capítulo 13. Nós vamos ver que desde o nascimento deste menino, ele foi chamado para pertencer ao exército do nosso Deus. Nós vamos ler agora Juízes capítulo 13, verso 3 a 6, e vamos ver como que foi o chamado deste menino. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do seu filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Olha Deus chamando uma pessoa que faria uma grande obra para ele. Sansão foi chamado desde antes de estar no ventre da sua mãe. Deus já o havia escolhido. E eu não tenho dúvida que cada um de vocês que nesta noite estão aqui, Deus também já teve um chamado específico, especial para cada um de vocês. Nós não estamos neste mundo à toa. Nós não viemos pelo mero acaso, porque o nosso Deus, aquele que nos criou, já nos deu um propósito. Ele já nos chamou para fazermos algo para Ele. E olhando aqui, Sansão teve um chamado específico para libertar o povo de Israel que estava em cativeiro, que estava sofrendo pelos filisteus. E Deus precisava suscitar um libertador. E Deus começou a trabalhar na vida de Sansão. Mas quando Deus chama, Ele coloca algumas restrições. O apóstolo Paulo disse que tudo me convém. Aliás, que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Existem algumas restrições para as nossas vidas. E na vida de Sansão não foi diferente. Sansão não podia beber bebida alcoólica. Sansão não poderia raspar a sua cabeça. Sansão não poderia se misturar com as mulheres do mundo. Sansão teria que ter uma vida diferenciada no meio do seu povo. Uma vida em um verdadeiro compromisso com Deus. E quando nós lemos em Juízes capítulo 13, verso 25, nós vamos ver que Sansão ele tinha o Espírito de Deus na sua vida. Verso 25 diz assim: e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Mané Dan
em Zorá e Estaol. Todo soldado chamado por Cristo, todos aqueles que são alistados para fazerem parte do exército de Cristo, todos têm algo em comum. Este algo em comum se chama o Espírito Santo de Deus que habita dentro de cada um de nós. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, a primeira coisa que vem sobre as nossas vidas é o Espírito Santo para nos regenerar, para nos transformar, para nos tornar aptos ao reino de Deus. O apóstolo Paulo disse que nós somos como um vaso de barro, e dentro de nós existe um tesouro, e este tesouro é o Espírito Santo de Deus. É algo que nós temos em comum conosco, é algo tão precioso que infelizmente nos nossos dias atuais não sabemos dar o devido valor ao Santo Espírito que habita dentro de nós. E Sansão, ele tinha o Espírito de Deus, e ele começou a sentir o Espírito Santo de Deus agindo na vida dele. E eu quero começar aqui a fazer essas indagações. Você tem sentido o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida? A presença do Espírito Santo de Deus, ela é sentida por você? Ou é algo que você ouve falar, mas nunca experimentou? Ou é algo que você ouve as pessoas dizendo, testemunhando, mas você mesmo nunca teve o privilégio de sentir a alegria, a presença do Espírito de Deus dentro de você? Você é um soldado de Cristo. Nós somos soldados de Cristo. Nós fomos chamados para esta batalha, e nós temos o privilégio de termos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. E Sansão, ele sentiu o agir de Deus. Ele sentiu quando o Espírito Santo começou a agir dentro da vida dele. Mas Sansão, ele não deu devido valor àquele chamado que Deus deu para ele. Quando nós entramos aqui no capítulo de número 14, nós vamos ver a história de Sansão começar a entrar em uma decadência. Nós vamos ver a história de Sansão nos mostrando que ele preferiu tomar os seus próprios caminhos. Não era permitido para um jovem hebreu, para um israelita, se casar com mulheres de outra terra, com mulheres de outros povos. E a palavra de Deus nos diz que Sansão desceu para Timna, e ali ele viu uma mulher do povo filisteu. E quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Timna. Consigam esta mulher para ser a minha esposa. Sansão então resolveu agora entrar pelo caminho da desobediência. E seguindo o caminho da desobediência, ele desejou então agora para si uma esposa de fora, uma mulher que era proibida, que não tinha a bênção de Deus ou a permissão de Deus. Mas ele resolveu pagar o preço. Ele quis se envolver com esta mulher que não pertencia ao povo de Israel. E a sua história começa a entrar por decadência. O que nós podemos aprender aqui com Sansão? Não daqui muito tempo vocês começarão a enamorar. Os sentimentos de vocês começarão a se desenvolver. Uma menina vai começar a gostar de um menino. Um menino vai começar a gostar de uma menina. Se isso já não acontece, logo logo vai acontecer. Vocês entenderam?
Um menino se apaixonando por uma menina se apaixonando por um. Que bom. Porque isso que nós estamos vendo o mundo ensinando, menino se apaixonando por menino e menina se apaixonando por menina, isso não pertence ao povo de Deus. Menino se apaixona por menina, menina se apaixona por menino e acabou. Não queira entrar na onda do que o mundo está ensinando, que isso é ação maligna. Satanás tem bombardeado o mundo, tem dominado o mundo e está querendo entrar na mente das nossas crianças, na mente dos nossos adolescentes, mas em nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus continua tendo poder e vai libertar e não vai permitir que este sentimento envolva o seu povo. Não há nada errado em você se apaixonar, menino, por uma menina. Não há nada errado em você, menina, se apaixonar por um menino. Mas além de você tomar cuidado com isso, você também tem que tomar cuidado por quem você vai se apaixonar. A palavra do Senhor Jesus nos diz que não devemos nos prender a um jugo desigual. O que é um jugo desigual? Jugo desigual são vocês que servem o Senhor Jesus, que têm compromisso com o Senhor Jesus. Ele é o teu único Salvador, teu único Senhor, o seu suficiente Salvador. Aí você vai querer se envolver com uma menina que tem uma fé totalmente diferente. Talvez ela pertença ao Umbanda, talvez ela pertença ao Espiritismo, talvez ela pertença ao mundo da perdição mesmo. Vocês que servem o Senhor Jesus não podem se envolver com esses tipos de pessoas. O que nós vemos muito acontecendo nos nossos dias atuais são os nossos jovens se envolvendo com as meninas do mundo. E a estratégia é essa: pastor, eu vou trazer para a igreja. Traz nos primeiros dias, começa a namorar. A hora que vê, essa pessoa já está totalmente envolvida. A menina se apaixonou por aquele menino e agora não consegue mais terminar com ele porque está apaixonado demais. E acaba abandonando a sua fé em Deus por causa de um amor mundano. Por isso que a palavra de Deus diz: não vos ajunteis a um jugo desigual. Nesta igreja já aconteceu um fato assim. Uma moça começou a namorar um rapaz do mundo. Ela me procurou e veio me pedir conselho. E aí, pastor, eu falei: termine enquanto é tempo, porque senão ele vai te levar para o mundo. Mas ela não deu ouvidos àquilo que eu disse. Não se passaram 3 meses e esta jovem foi levada para o mundo. E hoje encontra-se afastada dos caminhos do Senhor Jesus, porque não quis dar ouvidos à palavra de Deus e ao conselho do pastor lhe deu. Por isso, quando chegar esta oportunidade, não aceite. Sansão se envolveu com uma menina, com uma mulher do mundo e pagou um preço muito caro. No dia do seu casamento, ele lançou ali um desafio para aqueles homens filisteus que ali estavam. Deu 7 dias para eles descobrirem aquele enigma. E não conseguindo, chegaram até a esposa dele, fizeram uma pressão para ela e disse: se tu não nos contar o segredo do seu marido, este enigma que ele disse, nós vamos matar você e vamos matar seus pais queimados. E aquela mulher se sentiu oprimida, acuada, e começou a perguntar para Sansão: me diga, o que é, Sansão?
E aquela mulher chegou para aqueles homens e disse: o enigma é este. E quando aqueles homens chegaram para Sansão e disseram: ah, o tal enigma é este, Sansão ficou furioso, porque sabia que a mulher dele contou para aqueles homens. Ele desceu na cidade, matou 30 homens, tomou ali as suas vestimentas e trouxe para aqueles 30 jovens que lá estavam. Sansão foi embora angustiado, nervoso. E nos diz a palavra de Deus que o pai da esposa de Sansão entregou por marido para ela o seu padrinho, o seu amigo de Sansão. E este se casou. E quando Sansão veio, passou a raiva, passou o nervosismo, ele desceu novamente para a cidade para se encontrar com a sua mulher. A sua mulher já estava casada com outro. Olha o preço caro que Sansão pagou. A sua esposa casou-se com um dos seus padrinhos. E quando ele voltou, já era tarde demais. Ele ficou muito furioso, pegou as raposas, amarrou seus ratos, colocou tocha ali no meio, tocha acesa com fogo, e colocou ali no meio do trigo, e aquelas raposas saíram correndo por causa do fogo, e queimou todo aquele trigo dos filisteus. Quando os filisteus souberam que foi Sansão que fez isso, e qual foi a razão por que Sansão fez isso, eles foram até a casa da ex-esposa de Sansão, matou ela, matou seu pai, matou toda a família queimada. Esta foi a história de Sansão. Se você não quer que essa história se repita na sua vida, não se envolva com coisas do mundo. Não dê razão nenhuma para você se apaixonar por um jovem do mundo, por uma jovem do mundo, porque o que Deus tem preparado para você pertence ao reino de Deus. Não queira buscar lá fora, porque o preço é caro. Não queira pagar um preço por isto. Sansão está nos dando aqui o exemplo de alguém que desobedeceu e pagou um preço muito caro. Pastor, eu não estou nem pensando em namorar, graças a Deus por isso. Mas vai chegar esse desejo. Pense bem. Escute o seu pastor. Escute as palavras que estão sendo ditas nesta noite. Soldados de Cristo, não se embaraça com as mulheres do mundo. Soldados de Cristo, não se embaraçam com os homens do mundo, porque o que Deus preparou está dentro da sua casa. Sansão se envolveu, mas não aprendeu a lição. Passou um tempo, ele se vê apaixonado novamente por uma outra mulher, que não pertencia ao povo de Deus. E vocês sabem a história de Dalila. Só que Dalila foi mais perversa. Porque no mundo, irmãos, nós vamos encontrar pessoas que querem negociar, negocia o amor, negocia o corpo, negocia a fidelidade, negocia tudo. Não existe uma fidelidade. Lá no mundo é normal uma pessoa namorando sair com uma outra pessoa. Dentro da casa de Deus isso não pode. O duro que acontece. Meninos que não se contenta com uma namorada e fica com uma outra, fica com uma outra e fica com uma outra. Aonde estão aprendendo essas coisas? Na palavra de Deus não é.
estão se embaraçando com as coisas desta vida. Nós precisamos ter e aprender a fidelidade. A fidelidade a Deus e a fidelidade àquele que nós escolhemos para estar conosco. E Sansão se envolvendo com Dalila. Chegaram para Dalila e falaram: Dalila, queremos saber de onde veio a força de seu marido. Nós vamos te dar muitas e muitas moedas de prata, se você nos disser qual o segredo da força do seu marido. Ela falou: tudo bem. E ela pergunta para Sansão: Sansão, qual é a sua força? E Sansão fala: olha, eu vou ficar fraco se vocês me amarrarem com 7 cordas virgens. Aí amarrou ele, e ela gritou: Sansão, aí vem os filisteus! E ele arrebentou aquelas cordas como se nada fosse. Ela faz a segunda pergunta: Sansão, você está mentindo para mim, qual é a sua força, de onde vem? E ele dá uma outra estratégia para ela, e ela grita novamente: aí vem os filisteus! E ele se livra com tranquilidade. E ele foi brincando com Dalila. Ele foi brincando com a verdade. Até o dia em que ele falou para ela: Dalila, a minha força vem dos meus cabelos. Desde quando eu nasci, eu recebi um chamado específico por Deus. E a minha mãe disse que eu não poderia raspar o meu cabelo de jeito nenhum, porque no dia em que eu raspasse os meus cabelos, eu perderia a força. E Sansão revelou tudo o seu coração para Dalila. E Dalila lhe contou para os seus inimigos, para aqueles homens que estavam esperando, e disse: eu descobri. Sansão perdeu a força. Sansão foi preso. Teve os seus 2 olhos furados. De herói se tornou um palhaço. De um homem forte e valente se tornou uma pessoa fraca. Não vale a pena se envolver com as coisas deste mundo. Soldados de Cristo não se embaraçam com os negócios desta vida. Por isso, adolescentes que aqui estão, amada igreja que aqui está, não vamos nos embaraçar com as coisas desta vida, porque o preço que pagamos é muito caro. Não adianta nós queremos nos envolvermos com as coisas desta vida, porque nós vamos perder a presença do Espírito Santo dentro de nós. E Davi mesmo falou: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, torna a dar alegria da tua salvação. O homem, quando perde o Espírito Santo de Deus, perde o prazer de viver, perde a alegria da vida, não tem mais motivo para viver. Por isso, meu amado e minha amada, continue sendo fiel soldado de Cristo. Sansão, infelizmente, se tornou um exemplo de um soldado que se embaraçou com as coisas desta vida. Davi, linda história de Davi. Desde a sua juventude servindo a este Deus, compondo lindos salmos. Deus lhe promete colocar como rei sobre Israel. E Davi começa a servir o Senhor. Deus cumpre o propósito que tinha feito com Davi. E Deus coloca Davi sobre o seu reino. Saul morre, Davi assume o trono. Mas Davi também vai nos dar exemplo de uma pessoa que se embaraçou com as coisas desta vida. E parece algo muito forte, realmente é muito forte. Davi se embaraçou também com mulher. Embora não do mundo, pertencia ao seu povo, só que não pertencia a ele. Ela já tinha um dono.
Davi se apaixona por aquela mulher. Quando ele sai do seu palácio, está andando ali no terraço, e lá embaixo ele enxerga uma mulher linda, formosa, se banhando. E agora Davi a cobiça, e ele vai usar aquilo que ele tinha, poder, autoridade, e ele vai se embaraçar com a autoridade, com o poder que ele tinha. E se embaraçando com isso, ele diz para um dos seus servos: traga aquela mulher para mim. O homem que era servo foi até lá, conversou com a serva e disse: vem, o rei te chama. Ela, como serva, obedeceu. Davi se deita com ela. Davi tem relações com aquela mulher que pertencia a Urias. E depois dele ter se deitado com esta mulher, ela se viu grávida. E ela manda um recado para o rei e diz: rei, eu estou grávida. Davi, abusando da sua autoridade, do seu poder, fala: traga Urias da guerra. Leva Urias para a casa dele, para que ele se deite com a sua esposa. Por certo, ela estará grávida dele, achando que poderia encobrir aquele pecado. E quando Urias vem, ao invés dele ir se deitar com a sua esposa, ele ficou do lado de fora. E chegou a notícia até Davi, dizendo: Davi, Urias não se deitou com a sua mulher, ele está do lado de fora da casa. E Davi pergunta: Urias, por que você não vai para a sua casa? Ele disse: como poderei ir me deitar com a minha esposa, ficar no regalo da minha casa, estando os soldados na batalha? Eu não posso ir. Então Davi escreve uma carta e envia para o seu general e diz: coloca Urias na frente da guerra. E qual era o objetivo de colocar Urias na frente da guerra? Era matar Urias. Então aqui nós aprendemos dois exemplos com Davi, dois exemplos de embaraço. Primeiro embaraço: ele se enamorou por uma mulher casada. Isso não podia. Tá bom, irmãos, que a questão, você que já tem a sua esposa, você não pode se embaraçar com mulheres do mundo. Você não pode olhar para a mulher do teu próximo e desejar. Isso não é normal, isso não pertence, isso é embaraço. A irmã que fleta com um homem estranho, você já tem seu esposo, isso é errado, isso é pecado, isso é embaraço. E nenhum soldado de Cristo se embaraça com as coisas desta vida. Deus é aquele que nos conhece, e nesta noite Ele nos alerta. Mas Davi também tinha autoridade, tinha poder. E não é fácil, quando tem autoridade e poder, administrar isso. Não é porque você tem autoridade e poder que você vai abusar das pessoas, que você vai abusar da sua família, que você vai abusar da tua esposa, que você vai abusar dos seus liderados. Você não pode usar esta autoridade para trazer benefícios para si próprio, prejudicando a outras pessoas. Você tem que ser uma pessoa justa. Davi se embaraçou com as coisas desta vida, com uma mulher e com a autoridade. Ele estava tão soberbo no seu reino, porque conquistara muitas e muitas vitórias, e ele colocou no seu coração: eu vou fazer o censo, eu quero que levante o número de soldados que temos aqui em Israel. E um dos seus conselheiros lhe disse: Davi, não faça isto, não levante esse censo, porque
censo dos números de soldados que existiam em Israel. E Davi mais uma vez tropeçou. Mais uma vez se embaraçou com as coisas desta vida. Que embaraço foi esse? O orgulho. O orgulho do seu exército. O orgulho do seu reino poderoso. Só que agora, a luta dele não foi contra os homens, porque Deus se colocou contra Davi. É difícil quando Deus se levanta contra nós. Deus ficou muito irado com Davi, porque não era para Davi levantar o censo, fazer a contagem dos soldados. Parece uma coisa simples, mas não era. E agora Deus então fala para Davi: Davi, eu te proponho 3 coisas: que eu envie a peste sobre a terra, que eu te entregue aos teus inimigos, ou que você caia nas minhas mãos. 3 propostas de Deus: pragas, inimigos, ou cair na mão de Deus. E Davi falou: Senhor, que eu caia nas tuas mãos, porque as tuas mãos são mãos de misericórdias. Então Deus mandou uma mortandade muito grande sobre o exército de Israel. Um anjo começou a andar no meio do povo de Israel e foi matando, foi destruindo o povo de Israel. E Davi teve que contemplar, por causa do seu erro, os seus soldados valentes estavam perecendo. Você pensa que quando você erra, você prejudica só você. Você é pai de família, quando você erra, você acha que só você vai pagar o preço. Mas não queira descobrir quando o mal vier sobre a família e você saber que você foi o causador disso. Davi começou a contemplar seus soldados morrendo, e ele não podia fazer nada, o erro foi dele. E ele viu aquele anjo destruindo, matando os soldados valentes e preciosos. Então ele se colocou diante de Deus e falou: Senhor, fui eu que pequei. Não continue fazendo mais isto, meu Deus. E ele viu quando o anjo do Senhor estava lá em Araúna. E Deus disse: vai lá e sacrifica para mim, aí eu vou parar com esta mortandade. E Davi foi até lá, comprou a terra de Araúna e ofereceu aquele sacrifício para Deus, e houve o cessamento daquelas mortes. Adolescentes que aqui estão, não sei se vocês vão chegar a casar-se, não sei. A vida de Jesus está tão próxima que talvez vocês não vão ter esse prazer. Eu creio que Jesus virá muito logo. Logo, logo. A figueira já brotou, Israel já se tornou uma árvore estrondosa, e não passaria esta geração sem que tudo se cumprisse. Jesus está voltando. Mas se vocês tiverem o privilégio de constituir uma família, saiba que vocês são aqueles que serão responsáveis por ela. Qualquer atitude errada que vocês tomarem vai refletir sobre a família de vocês. Nós podemos ver hoje em dia o porquê o número de divórcios tem aumentado, e o porquê o número de tantos adolescentes revoltados porque seus pais se divorciaram. O porquê do grande número de crianças, adolescentes e jovens rebeldes, porque seus pais tiveram seus casamentos destruídos.
não vamos nos embaraçar com as coisas desta vida. Davi pagou um preço muito caro. E talvez esteja alguém no nosso meio nesta noite à procura de uma resposta: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Foi consequência de coisas que você fez. É simplesmente isso. Consequências de embaraços com coisas desta vida. Por isso você está hoje passando por essa dificuldade. Não sei quem é, mas a resposta de Deus é esta: consequências do que você fez. Mas Davi, ele pôde se arrepender dos seus pecados e dizer: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Apesar de ele ter tomado a mulher de Urias, apesar de ele ter abusado da sua autoridade e colocado Urias na frente para morrer, se tornando culpado da morte de Urias, apesar de ele fazer aquela contagem que não era necessário, que não podia, todavia Davi ainda foi um homem segundo o coração de Deus. E nesta noite vamos aprender com os erros de Davi e não vamos cometer os seus erros. Vamos praticar aqui o grande exemplo bom de Davi. E para encerrar, eu quero falar de mais 2 personagens e encerro. No livro de 1 Reis, capítulo 13, nós encontramos a história de um profeta chamado Profeta Novo. O Profeta Novo. Este jovem profeta recebeu a palavra de Deus. E a palavra de Deus para ele foi: você vai sair por um caminho e vai embora. Você vai ter que dar toda uma volta, sem voltar pelo caminho. Esta foi a ordem de Deus para este profeta. Ele ouviu do próprio Deus. Ouviu do próprio Deus: eu devo sair e não voltar de jeito nenhum. Não posso comer nada no caminho até que eu conclua esse percurso. O general deu esta ordem para ele. Deus Todo-Poderoso deu esta ordem. Ele obedeceu. E ele saiu pelo caminho andando, fazendo a vontade de Deus. Uma coisa poderosa aconteceu no altar. Quando o rei levantou-se contra ele, porque ele profetizou naquele altar, dizendo que naquele altar iria ser sacrificado muitos ossos. O rei ficou indignado e quis pegar ele, quis bater nele. E quando levantou a sua mão, ficou paralisada. A mão do rei ficou paralisada. E o rei disse: ore a Deus para que Deus venha tirar a paralisia da minha mão. E o profeta orou e disse: Deus, peço-te que volte o braço deste homem ao normal. E o braço do rei voltou ao normal. Olha como o Espírito Santo de Deus agia na vida daquele jovem profeta. E então ele sai pelo caminho e chega a notícia do que ele fez até o profeta velho. E este profeta velho quis conhecer este jovem. E este jovem já havia passado e estava indo mais adiante. E então aquele profeta velho disse aos seus filhos: pegue o jumento e vai até onde está esse profeta e traga ele de volta. Diga para ele que Deus mandou que ele voltasse pelo caminho e que ele comesse na minha casa. E qual foi a ordem do general? Não volte pelo caminho e nem coma no caminho. Esta foi a ordem de Deus. E ele ouviu do próprio Deus. Ninguém falou para ele. Deus falou para ele. E quando os filhos deste profeta velho chegou e falou: olha, meu pai está chamando você para voltar, para você comer pão com ele, beber vinho com ele.
voltar pelo caminho e não posso comer no caminho. E então aqueles jovens entregam o recado do seu pai e disse: Deus também apareceu para o nosso pai. E Deus disse para o nosso pai que é para você voltar. E disse para o nosso pai que é para você comer com ele. E para você beber com ele. E o profeta jovem se embaraçou com as coisas desta vida. Talvez a fome já estava apertando. E ele voltou desobedecendo a ordem de Deus. E quando ele acabou de comer e foi pelo seu caminho, estava indo pelo seu caminho, o Espírito de Deus veio sobre a vida do profeta velho. E o profeta velho agora vai falar para ele: por que desobedecestes a ordem de Deus? Eis que serás morto no meio deste caminho. E quando ele estava indo, no meio do caminho apareceu um leão, matou ele. E o jumentinho em que ele estava sentado estava ali do lado do seu corpo, o leão ali do lado. E as pessoas não entenderam nada do que havia acontecido, porque o normal era o leão ter atacado aquele jumento e comido aquele jumento. Mas o jumentinho estava intacto. E o homem de Deus, aquele profeta jovem, estava morto, ferido, morto. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Por isso, quando nós recebemos uma ordem de Deus, nada nem ninguém pode revogar aquilo que Deus disse. Aquilo que Deus disse pela sua palavra, que é pecado, ainda que o teu pastor chegue e fale não é, fique com o que Deus falou. Ainda que teu pai e tua mãe falem não é errado, fique com o que a palavra de Deus te disse. Não queira desobedecer a voz de Deus. Ainda que o governo venha promover leis que nos obriguem a fazer coisas erradas, nós não nos encurvaremos. Ainda que a nossa cabeça venha cair por terra, obedeceremos o nosso Deus, porque a sua ordem não pode ser revogada. Por isso, adolescentes, guardem a palavra de Deus. Esta palavra tem que fazer parte da vida de vocês. Aquilo que Deus disse não pode ser revogado. E aquilo que Ele falou ao teu coração, cumpra, porque Deus é fiel naquilo que Ele falou. Concluo falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele nos dá o exemplo de uma pessoa que foi fiel. Não perfeita, fiel. Mesmo ele dizendo aquilo, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, e o mal que não quero, esse eu faço, mostrando a fraqueza da natureza humana. Todavia, ele guardou a palavra de Deus. E no final da sua vida, aqui mesmo, em Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 4, ele vai dizer o que aconteceu com ele. Verso 6: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Ele sabe que ele já vai morrer. Mas uma coisa ele diz aqui, olha: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. A corrida do apóstolo Paulo estava terminando, mas a corrida de Timóteo estava iniciando. E ele vai dizer para Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque se nós não nos fortalecemos na graça de Cristo Jesus, nós vamos nos embaraçar com as coisas deste mundo. E se você não quer se embaraçar com as coisas deste mundo, você tem que se fortalecer na graça de Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus. E você, como um soldado
conhecer a palavra de uma maneira superficial. Você tem que frequentar a escola bíblica dominical. Eu não sei se lá são as quartas-feiras, o trabalho de doutrina, o culto de ensino, nas quartas. Nas quartas-feiras, infelizmente, são os cultos menos frequentados, que é onde a palavra de Deus é falada, é ensinada e é pregada com mais tempo. Não existe um segredo fora este. Você tem que ter a graça de Deus e conhecer a palavra de Deus. Quem não conhece a palavra de Deus está perdido. Para você não se embaraçar com as coisas deste mundo, você tem que conhecer a palavra de Deus. Como você vai descobrir aquilo que é errado ou aquilo que é certo, se não for pela palavra de Deus? Por isso eu vos aconselho, como apóstolo Paulo, conheça a palavra de Deus. Vamos seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que nunca se embaraçou com nada desta vida. O apóstolo Paulo disse: eu sou imitador de Cristo, e sejais meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ele terminou a carreira, combateu aquele combate e sabia que havia uma coroa preparada para ele. Vale a pena ser fiel a Deus. Amém? Eu sou um pastor, eu não sou um avivalista. Eu preciso trazer uma palavra que vocês entendam e absorvam. Avivalista chega, grita, manda todo mundo dar glória, maravilha! Graças a Deus também pela vida deles. Mas eu não sou assim. E como um pastor, eu prezo pela vida de cada um de vocês. Assim como eu creio que o pastor da Vila Angélica, o pastor ali de Cerquilho, também preza pela vida de cada um de vocês que aqui estão. Em nome de Jesus, não se embaraçem com as coisas desta vida. Não se embaraçem com programas de televisão. Não se embaraçem com o Facebooks. Não se embaraçem compartilhando tantas coisas que não prestam. Não se embaraçem, sejam exemplos. Não se embaraçem com a internet. Vocês estão naquela fase de descobrir tantas coisas, e a internet está aberta para todo mundo. Mas não queira descobrir o que há por detrás da pornografia, o que há por detrás desse mundo tão nojento. Veja muito bem quem são seus amigos, sejam eles virtuais ou sejam eles seus amigos de escola. Analise muito bem quem são eles. Ouça os seus conselhos e veja se vem da parte de Deus. Não se embarace com as coisas desta vida. Amém? Vamos nos colocar em pé, fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta foi a palavra que me destes para entregar a este povo, a esta igreja e a esses adolescentes. É o Teu Espírito Santo que faz a obra de convencer, é o Teu Espírito Santo que faz a obra da transformação e da libertação. Eu peço que o efeito desta palavra, ó Deus eterno, venha a ser sobre a vida de todos que aqui estão. Não estamos preocupados com o movimento do homem, nós estamos preocupados com o movimento do Teu Espírito Santo. Eu não tenho poder, ó Deus eterno, de mexer com a vida de ninguém, com a alma e com o espírito de ninguém. Mas o Teu Espírito Santo é aquele que movimenta, aquele que move. O Teu Espírito Santo é aquele que convence. Por isso, ó Deus, convence este adolescente
do erro. Mostra para ele o embaraço desta vida, para que ele não venha cair nesses embaraços, mas seja guardado por tua bondade, por tua misericórdia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, guarde cada um deles. Guarde a tua igreja que aqui está. É o pedido que nós fazemos no sublime, sagrado e eterno nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar seus assentos. Eu devolvo o trabalho ao nosso operador Neves.